Meus amigos, boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui nesta casa, onde revemos os amigos. Em Rio Preto, que é a nossa capital, não é? Do interior de São Paulo, e que a gente realmente tem um carinho, uma gratidão imensa por esta cidade que acolhe a todos, não é? O tema: alegrias e sofrimentos dos espíritos. Que Jesus nos abençoe nesta reflexão em torno de um tema que nos convida a refletir sobre as questões que vemos na vida e que muitas vezes ficamos a pensar. Olhamos para certas pessoas que estão em pleno sofrimento e sorrindo, otimistas, de bem com a vida. Por outro lado, vemos pessoas em condições financeiras, em condições de saúde, que poderia estar tão bem e tão feliz, mas tão infeliz. Muitas vezes isso nos faz pensar, mas como isso é possível? Vamos lembrar primeiramente que nós estamos num mundo que caminha depois dos mundos primitivos, não é? Primeiro vem os mundos primitivos, depois vem os mundos de provas e expiações, em seguida os mundos de regeneração, mais acima os mundos felizes e por fim os mundos celestes. Estar no mundo de provas e expiações já nos traduz uma realidade. Apesar de vivermos numa realidade como esta, nós vamos encontrar criaturas alegres e criaturas infelizes. Os espíritos nos advertem que existem 3 ordens de espíritos. Primeira ordem: os espíritos puros, que são os espíritos que chegaram à perfeição. Esses, nós não fazemos nem ideia do tamanho da felicidade com que eles vivem. Mas a segunda ordem, que é a dos bons espíritos, nós vamos já começar a entender um pouco, porque há neles o predomínio do espírito sobre a matéria. O desejo do bem é a sua preocupação. Já chegaram ao meio da escala evolutiva. Quando nós pensamos em predomínio do espírito sobre a matéria, é muito simples nós fazermos uma análise e compreendermos o que os espíritos querem nos dizer. Se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos mensurar qual é o nosso envolvimento com as coisas materiais, qual é a porcentagem? E com as coisas espirituais, qual é a nossa preocupação com o adquirir, o ter, o lutar para ter? E qual é o tempo que nós gastamos para isso, com as nossas preocupações, com as nossas determinações? E quanto tempo nós gastamos com as coisas espirituais, com o bem que se faz ao próximo, com uma visita a alguém, com ajudar, com um trabalho voluntário? Qual é com as coisas de Deus, não é? Com as atividades da casa espírita ou com a casa religiosa que se frequente? Quanto tempo? Aí nós vamos entender o que é estar mais propenso à matéria ou mais propenso ao espírito. O desejo do bem é a sua preocupação. Quando nós oramos, a quem nós elevamos muitas vezes o pensamento? A Deus, a Jesus, aos bons
espíritos, porque eles se preocupam com o bem, eles têm prazer em nos ajudar. Nós, na verdade, nós nem invocamos aos da primeira classe, porque, na verdade, os que estão mais próximos de nós são os bons espíritos. Eles se ocupam com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos. Não que os outros não façam isso, mas eles já não precisam reencarnar em mundos como os nossos a nível de promoção. Já se promoveram. Agora, os bons espíritos se incumbem desta tarefa. E a terceira e última ordem que os espíritos nos colocam são os espíritos imperfeitos, os que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o desenvolvimento. Aí então nós vamos nos analisando, não é? Somos espíritos bons ou somos espíritos imperfeitos? Já conseguimos alguma coisa na classificação dos bons espíritos ou ainda nos conservamos fielmente na classificação dos espíritos imperfeitos? Vejamos. Na questão 967, o Kardec faz essa pergunta aos espíritos: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E a resposta é a seguinte: em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões. E vamos ver no dicionário que paixão é um hábito ou um vício dominador. Você quer se libertar dele, mas não consegue. Por quê? Não porque não quer, porque às vezes a gente não tem vontade suficiente de se libertar daquele vício. Não é assim? Nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. São aqueles que já encontram um amor muito além daquele que nós conseguimos ainda, porque o amor que Jesus nos ensinou, ele vai muito além daquilo que nós neste momento conseguimos realizar. Por quê? Porque o primeiro passo para se conseguir amar é compreender o outro, aceitá-lo do jeito que ele é. E infelizmente ainda é difícil para a gente. Mas para eles o amor é uma fonte de uma suprema felicidade, porque é um amor muito puro e verdadeiro. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Sim, porque tudo aquilo que nos prende à vida material nos gera sofrimentos. Você pode comprar um celular de última geração. Daqui a pouco ele está te gerando sofrimento. Ou porque você não está conseguindo lidar com ele, ou porque daqui a pouco sai um melhor do que aquele, você já quer trocar. Tudo é assim no campo das coisas materiais, porque vai nos trazendo, de alguma forma, sofrimento. E continuando a questão, ele diz também que o que consiste a felicidade dos bons espíritos, eles são felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Então vejamos, quanto mais elevado o espírito, quanto mais ele é feliz. Quanto menos elevado, quanto mais inferior, mais infeliz. E a gente vai entendendo ao longo. Ele nos fala que somente os espíritos puros gozam, têm o prazer, não é? Na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Nós vamos entendendo que os bons espíritos,
Eles ficam felizes pela felicidade dos outros, pela conquista dos espíritos puros, mas apesar de não terem alcançado a felicidade plena, não é? Apesar de não terem alcançado a felicidade plena, eles não se sentem infelizes nem têm inveja daqueles que já conquistaram. Isso é um dado importante. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus nos quais os gozos, né, os prazeres, as satisfações, são relativos ao estado moral. O estado moral vai se definir, vamos imaginar assim, positivamente pela quantidade de virtudes que ele já possui, pela inferioridade na questão das imperfeições que ele ainda mantém. Até aí tudo bem, gente? Vamos lá. Os espíritos ainda afirmam que os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a ela aspiram. Mas isso é para eles, olha que motivo interessante, um motivo de emulação, que significa exemplo a ser seguido. É quando a gente olha para alguém que está tendo um diferencial acima da gente e que a gente olha e fala, puxa vida, mas que bacana, olha o que a pessoa conseguiu, olha que talento que ele tem, que brilho que essa criatura... O contrário é assim, é quando eu olho e o que o outro faz, o brilho do outro me incomoda. Segundo as pesquisas, esse é um detalhe interessante, o que mais entristece o ser humano não é o carro que o outro adquiriu, a promoção que o outro adquiriu, a casa que ele tem, a roupa, o cabelo, o estilo. Não. O que mais incomoda o ser humano é o brilho do outro. É o que mais o faz infeliz. E normalmente o brilho do outro é a alegria dele. É isso que mais incomoda, segundo as pesquisas. Enquanto isso, vamos refletindo. Eles também sabem que depende deles alcançá-la, alcançar essa felicidade, e trabalham com essa determinação, mas com a calma da consciência pura, porque só fazem o bem, não fazem o mal. Enquanto nós ainda fazemos o mal, Denise, ninguém aqui faz mais mal para ninguém, ninguém mata, ninguém rouba, ninguém... A crítica é um mal, a maledicência é um mal, a fofoca é um mal. Eu tenho dito que muitas vezes o mal que ainda exercemos, ele se dá pela língua, pela boca, ou às vezes pelo pensamento, e que emitimos contra os nossos próprios irmãos, não é? Eles têm a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Isso é um detalhe tão importante, porque muitos de nós já não sofremos mais por sofrimentos que nossos irmãos que convivem conosco na mesma sociedade, na mesma realidade, sofrem. Muitas vezes por crimes, por sofrimentos tão duros que trazem para a própria vida em função das imperfeições que ainda carregam na alma. Nós já demos um salto e por isso nós já ficamos felizes conosco mesmo, não é assim? Não é assim que funciona? Na questão 970, o Kardec então vai perguntar, então em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Que está naquela classificação, não é? Dos espíritos imperfeitos. A resposta é a seguinte: são tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade. É como falamos, né? Os bons espíritos, quanto mais elevados, mais felizes. Os espíritos inferiores, quanto mais inferiores, mais infelizes, maior é o número
o grau de sofrimento, não é? Como os gozos, os prazeres são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos então resumi-los assim. Este é um resumo tão resumido, tão sintetizado, mas que diz muito da realidade dos espíritos inferiores, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas Denise, isso daí é para os espíritos que estão fora do corpo ou para os espíritos que estão no corpo, né? Que são as almas? É muito simples. Nós somos o que somos. Se fecharmos os olhos nesta noite e partirmos para a espiritualidade, continuaremos sendo nós mesmos. Então, se somos bons, continuaremos bons. Se somos maus, repletos de imperfeições, assim continuaremos também. Olha lá o resumo dos sofrimentos, né, dos espíritos inferiores. Cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poder obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-lo. Como diz a expressão popular, simples assim. Simples assim. Cobiçar tudo o que desejamos. O brilho do outro, a alegria do outro, o sucesso do outro, a conquista do outro, o talento do outro. E, é claro, não querer que o outro tenha o que tem. E aí já entra num campo da imperfeição que à frente nós vamos falar. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Ver a felicidade do outro e querer aquela felicidade para si. Mas se ainda não conquistamos, como é que nós vamos colher um fruto que ainda não plantamos? Na sequência, sentimentos que os bons espíritos não têm mais e não causam sofrimento neles, mas nos espíritos inferiores sim, olha lá. Mágoa, ciúme, raiva, desespero, decorrentes de tudo que os impede de ser felizes. Remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Eu quero melhorar, mas não consigo me melhorar. Eu quero ser feliz, mas não consigo ser feliz. Então isso vai gerando uma angústia, um sofrimento que não tem como, né, deixar de existir. Pelo menos até que se mude o quadro. Outro sofrimento, desejam todos os gozos, todos os prazeres, todas as satisfações e não podem satisfazê-los. É isso que os tortura. Bom, então, nós pegamos o auxílio do Livro dos Espíritos para ler essas duas questões que são muito importantes para a nossa reflexão. Então, estamos aí diante de dois quadros, não é? O mal, o bem. A ignorância é o mal, não é? O orgulho é filho primeiro da ignorância, pai do egoísmo, causador de todas as imperfeições que vão gerar sofrimentos. Os espíritos nos dizem que enquanto restar uma única imperfeição em nós, sofreremos. Sabemos que todos os nossos sofrimentos se originam do orgulho, porque eu sou superior. Tudo tem que ser do meu jeito, da minha forma de pensar, do modo como eu quero. O egoísmo diz: eu em primeiro lugar. Se tiver alguma coisa que seja para mim, depois para mim, sobrar um pouquinho é para mim, depois sobrar um pouquinho, eu vou ver se eu vou repartir. É a nossa luta. Não é a luta só de um ou de outro. Todos nós, quanto menos egoísmo,
mais altruísmo. Quanto menos orgulho, mais humildade. Quanto menos ignorância, mais sabedoria. E a tudo isso, meus irmãos, requer tempo, requer vontade, requer dedicação. Porque na maioria das vezes é cômodo para nós mantermos as nossas paixões, os nossos vícios. Nós tentamos modificar o outro. Não é assim que Jesus dizia? Vedes o cisco no olho do teu irmão e não vedes a trave no teu olho. E a trave se chama orgulho. E nós, o tempo todo, dentro de casa, no trabalho, na casa espírita, nós estamos sempre apontando o erro alheio. E a nossa luta maior, qual tem sido? Compreender a luta do outro. É aí que encontra a maior dificuldade, sobretudo no campo da convivência. Todas as vezes que eliminamos uma imperfeição, nasce uma virtude. Todas as vezes que eliminamos um sofrimento, brota uma alegria. Aí o segundo quadro, dos sofrimentos e das alegrias. É claro que do lado dos sofrimentos estão aí os causadores, né? Impaciência gera sofrimento? Gera. A mentira, a falsidade, a negligência sempre vai acarretar sofrimento na nossa vida. A inveja, que é há muitos anos atrás uma definição que eu ouvi, Dr. Aguinaldo Vasconcelos, lá em Votuporanga, isso já deve ter uns 12 anos, e quando eu ouvi a definição que ele deu para inveja, eu achei aquilo magnífico. Inveja é querer ser o que o outro é, mas não querer que o outro seja o que é. Querer ter o que o outro tem, mas não querer que o outro tenha o que tem. Isso é inveja. Quando nós eliminamos a inveja, quem aparece no lugar? A admiração. Puxa vida, olha, parabéns, parabéns pelo seu sucesso. Olha, mas que cabelo lindo, mas como você é simpático, como você é educado, como você é bacana. Recentemente eu ouvi também uma expressão bacana em torno... A pessoa não concorda muito com elogio, embora eu acredite que elogio seja um combustível fundamental, muito importante para o ser humano. Ele diz que ele aprecia mais a palavra incentivo. Porque é claro, quando você elogia uma pessoa pela comida que ela fez, por algum trabalho que ela executou para você, na próxima vez ela vai fazer melhor. Agora, se você critica, ela já vai ficar chateada, ela já vai ficar incomodada. Não é só o outro, nós também. A crítica, o elogio, o ciúme, que também é uma definição interessante, vale a pena só ressaltar aqui esses dois mais, né, porque o Evangelho bate bastante na questão da inveja e do ciúme. O ciúme é a inveja disfarçada de amor. O outro tem algo que brilha e que eu não gosto que ele brilha, então eu quero ele só para mim, tipo, né? Mais ou menos assim. Qualquer que seja o brilho, ele vai incomodar. E qual é o contrário de ciúme? Solidariedade. Saber dividir, saber compartilhar, saber servir também, não ficar com algo apenas para si, mas permitir que outros também possam abraçar, cumprimentar, beijar, não é? Aprender e crescer. Avareza, olha lá, desprendimento, a mágoa, que dá uma palestra, não é? Que recentemente também ouvi dizer que o perdão, que nos causa alegria, né, que nos promove alegria,
O perdão, ele te libera de uma dívida que não é tua. Olha que fantástico isso. O perdão, quando você dá o perdão a alguém, ele te libera de uma dívida que não é tua. E aí tá, flexibilidade, prudência, compreensão. Quando alcançarmos essas virtudes, daremos um salto na evolução. Mas para isso a ciência também entra nos ajudando na reflexão. Fala que os 7 segredos da felicidade segundo a ciência. A ciência já provou que felicidade, isso eu quero compartilhar com vocês na íntegra, diz o seguinte: não é só um sentimento prazeroso que você sente. Este sentimento é muito mais profundo e nos afeta de forma extraordinária. Na verdade, já foi comprovado que ser feliz ajuda um indivíduo a ter uma maior expectativa de vida e a ser mais saudável durante o seu desenvolvimento. Cercar-se de pessoas felizes. Segundo pesquisas norte-americanas, a felicidade pode ser contagiante, mas é simples. Quando nós estamos num ambiente de mau humor, de revolta, de insatisfação, de raiva, o ambiente pesa. Quando alguém começa a rir, brincar, o ambiente vai se tornando mais leve. A Joana de Ângeles diz que o bom humor nos aproxima de Deus. E bom humor não é fácil adquirir, é preciso muita oração. Eu digo que nós temos que elevar o pensamento a Deus, falar: Senhor, dá-me bom humor. Dá-me bom humor. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. Daqui a pouco você começa a rir daquilo que antes te irritava. É que a gente esquece de fazer esses pedidos simples para Deus e quer que caia do céu sem que tenha sido pedido. Vale aí a dica. Ser mais otimista. Não existe coisa mais... Olha, existe, né? Mas uma das coisas mais interessantes da vida é a convivência com pessoas otimistas. Quando você fala alguma coisa para ela, ela te põe para cima, não é? Ela não te empurra para baixo, ela te empurra para cima, ela te dá um ânimo novo, ela te dá uma palavra consoladora. Esta pessoa é otimista. E diz que na Universidade de Harvard, descobriu que os otimistas, eles não são só mais felizes, mas são 50% menos propensos a ter doenças do coração, tá? Um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. Acontece que manter uma perspectiva positiva, na verdade, oferece proteção contra doenças cardiovasculares. Num modo geral, ser otimista é altamente benéfico para a sua saúde, para a saúde daqueles que convivem com cada um, não é? Trabalhar menos. Essa pesquisa foi feita com os dinamarqueses e chegaram à conclusão que os dinamarqueses são os mais felizes do planeta. É o povo mais feliz e, dentro da pesquisa, concluíram que eles trabalham menos. É uma porcentagem menor do que no Brasil, por exemplo, mas existe um detalhe que para nós é importante. É não trabalhar demais, né? Vamos dizer que temos que trabalhar às 8 horas por dia, mas não exceder naquilo que toma um tempo de lazer, toma um tempo de estar com amigos, com os familiares, porque isso realmente traz benefícios para a nossa vida.
Concentrar-se em experiências. Muitas vezes nós vamos trabalhando, é de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E deixamos de viver experiências no contato com as pessoas que precisam da gente, não é? Com a família, com amigos, criando situações que possam desenvolver sentimentos positivos de alegria dentro de nós. Aí mostra a experiência de uma menina, uma moça que foi para a África e viveu essa experiência e narrou, e diz que até hoje essas lembranças, quando ela lembra, ela vem aquele sentimento de felicidade dentro dela. Então nós precisamos formar arquivos de felicidade dentro de nós, através das lembranças daquilo que nós estamos fazendo de bom. Construir a rede social, pelo amor de Deus, tá, gente? Não especificamente nas redes sociais virtuais, porque hoje se confunde muito quantidade de amigos virtuais com quantidade de amigos reais. Precisamos olhar nos olhos, dar o abraço, o beijo, o carinho, a presença, porque nada virtual vai substituir o real. Muitas vezes estamos dentro de casa, isolados uns dos outros, cada um dentro de um mundo virtual. E às vezes uma pessoa está ali sentindo solidão, porque não conseguiu entrar neste mundo tão virtual. E é preciso a gente entender isso para a nossa vida e para estar atentos também àqueles que convivem conosco. Mas nessa pesquisa, ele diz que você pode sim aumentar sua expectativa de vida por ser social. A pesquisa mostrou que um círculo de amizades pode aumentar nossos telômeros. E explica que são os telômeros, as pequenas estruturas em nossos cromossomos de DNA, que indicam nossa idade celular. De acordo com estes especialistas, quem não tem amigos próximos acaba tendo os telômeros mais curtos e, por sua vez, uma vida mais curta. Quantas vezes nós chamamos um amigo, pessoas do nosso grupo que encontramos dentro da própria casa espírita, para ir almoçar conosco num domingo, para ir jantar conosco num dia, fazer um lanchinho. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer, dá trabalho, depois a gente tem que ficar limpando tudo, e dá despesa. Junta panela, como diz, né? Fala, olha, você leva meio quilo de carne, outro leva meio quilo de carne, deixa que eu faço o arroz. Nós estamos tão distantes uns dos outros que temos dificuldade de fazer encontros. Os dinamarqueses fazem encontros. Só que o detalhe, eu achei interessante na pesquisa, que eles, quando se encontram, não falam de futebol. Olha que beleza. Não falam de política, não falam de religião, não falam de nada que interfere no outro, não é? Nas escolhas do outro. Eles simplesmente conversam de uma forma prazerosa, alegre, e isso cria vínculos de alegria, sentimentos de prazer. Outros estudos também mostraram que a solidão leva a maiores taxas de depressão, problemas de saúde e estresse. Solução. Aí ele diz uma solução que eu achei bem interessante. Tenha pelo menos um amigo próximo, e isso vai poder aumentar seu nível de felicidade e saúde. Olha, esqueci de passar. Aqui, ó. Seja voluntário. Qual é o tempo que eu tenho para ser voluntário em algum lugar? Num hospital, numa creche, na casa espírita, no boi no rolete, né? Que vai ter, que vamos dar o nome ali na saída.
qual é o meu tempo de voluntariado? Caridade, eu sempre tenho pensado, não é você, por exemplo, abrir o seu guarda-roupa e tirar as roupas que não servem mais. Isso é uma limpeza que nós fazemos na nossa vida, para que o novo venha. Caridade é doar de si. Doar do seu tempo, do meu tempo, do nosso tempo em favor de alguém. O Leon Tolstói, ele diz o seguinte: a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Por isso os bons espíritos sentem felicidade, porque eles fazem o bem. Quando nós começamos a sair do egoísmo, de tudo voltado para as nossas necessidades, para os nossos prazeres, para os nossos interesses, e irmos ao encontro dos interesses dos outros, das necessidades dos outros, que é o altruísmo, aí sim, nós estamos caminhando para a felicidade. Mas até darmos este salto, vai um tempo. Mas o tempo é proporcional à nossa vontade. É preciso que tenhamos uma vontade muito firme para modificar o homem velho que ainda labuta dentro de nós. Segundo as pesquisas, as pessoas prestativas, o que mais me chamou a atenção, são mais felizes com suas vidas do que aquelas que não são prestativas. Observa bem, quando você precisa pedir alguma coisa para alguém, você vai pedir para quem tem muita coisa para fazer, não é assim? Se você pede para um estar lá no sofá, ele já vai reclamar, porque está tirando da poltrona do conforto. Então a gente normalmente pede para quem faz mais e vai fazer com satisfação. Isso já é um índice da evolução do espírito. Por exemplo, como gratidão. Às vezes a gente espera gratidão, só um parênteses. Gratidão, gratidão. Gratidão, segundo os espíritos, é característica de espíritos mais elevados. Mas a gente espera, às vezes, da criatura que ainda não conquistou este grau. E basta começar a rir. É o último item. Nós temos visto por aí nos Facebook, né, no WhatsApp, vídeos no YouTube que mostram uma pessoa que para num ponto de ônibus e começa a rir, não é assim? Daqui a pouco está todo mundo rindo, 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 rindo. É isso. É começar a rir. Porque se a gente está ficando com a boquinha muito para baixo, é porque está faltando riso na face. Chico Xavier, com todas as lutas que ele viveu, com todas as dores que ele sofreu, com todas as perseguições que enfrentou, até o final, depois de todos os medicamentos que tomava, quando diziam para ele: Chico, fica, você está com muita dor, você não está bem. Ele: minha filha, eu preciso ir, aquelas mães esperam por mim, precisam de um conforto, a dor é minha, mas o meu rosto é do meu irmão, eu chegarei lá sorrindo, como assim foi um exemplo para todos nós. Que nós possamos rir, não é? Rir. Nem que a gente busque, às vezes, uma imagem que nos traga alegria, motivos de sorrir numa hora difícil que nos encontramos. Que encontremos pessoas que nos motivem, né? Que nos coloquem para cima. E quando voltarmos para casa e enfrentarmos as dificuldades, os problemas, tudo estará menor. Tudo estará mais fácil. O irmão José, através da psicografia de Carlos Bacelli, ele vem nos dar uma receita fantástica sobre como ser feliz.
e eu trouxe, quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Que não te esforces para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar, sem ofender a quem seja. Basta que no mundo, na terra, não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. Então, meus amigos, enquanto ainda nos encontramos na terra, mundo de provas e expiações, que busquemos alegria nas pequenas coisas, desde o amanhecer até o anoitecer, olhando as estrelas, podendo olhar para o céu e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu ando, porque eu vejo, porque meus braços são perfeitos e eu posso abraçar, tenho fala, posso falar e comunicar-me com quem quer que seja, tenho ouvidos perfeitos, posso sentir o sabor dos alimentos, cheirar. Teremos tanto a agradecer e agradecer também, até mesmo, pelas dificuldades que enfrentamos na vida. Porque o que é que são então as dificuldades, senão uma forma de evoluirmos e darmos saltos na nossa evolução. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada que todos sabemos, difícil, não é fácil, mas com muita perseverança, com muita vontade, com muita fé em Deus, muita oração e trabalho no bem, daremos saltos. Que possamos sair da terra dando saltos, porque é isso que Deus espera de nós. Que Ele nos abençoe. Uma boa noite a todos.